Olá pessoal, eu estou trazendo aqui a resolução daquela equação exponencial que eu mostrei no vídeo Equação Exponencial 1. Eu deixei aqui para que você resolvesse e hoje nós vamos resolver. A equação é 29 elevado a x ao quadrado mais 1 igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1 elevado a zero. Veja a resolução. O denominador da fração deve ser diferente de zero. Claro, porque 1 dividido por zero é indeterminação. Elevado a zero não faz sentido. Então, o denominador x ao quadrado menos 1 está aqui. É diferente de zero, tem que ser diferente de zero. Passando 1 menos 1 para o segundo membro, x ao quadrado diferente de 1, x diferente de mais ou menos 1, que é a raiz quadrada de 1, né? Raiz quadrada mais ou menos raiz quadrada de 1, que é quanto? Que é 1. Então, x diferente de mais ou menos 1. X não pode ser 1 nem menos 1, porque senão vai anular o denominador. E dividir por zero não faz sentido. Indeterminação. A fração 1 sobre x ao quadrado menos 1 elevado a zero é igual a 1. Certo? Eu posso colocar então, no lugar do 1, 29 elevado a zero. Por quê? Porque a base do primeiro membro é 29. Então a equação vai ficar assim, ó. 29 elevado a x ao quadrado mais 1 do primeiro membro é igual a 29 elevado a zero do segundo membro. Igualei as bases. Igualando as bases, agora eu vou pegar apenas o expoente x ao quadrado mais 1 igual a zero. Porque é o x que nos interessa, claro, né? Então, se as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais, tem que ser iguais também. Então, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Equação de segundo grau simples, nem incompleta. Passando 1 para o segundo membro, x ao quadrado igual a menos 1. X igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Quanto é a raiz quadrada de menos 1? A raiz quadrada de 1 negativo foi chamada de unidade imaginária i. Então, raiz quadrada de menos 1 é i, a resposta fica x igual a mais ou menos i. Como x tem que ser diferente de mais ou menos 1, então tá tudo bem, pode ser mais ou menos i. Solução: mais i menos i. No caso, então, é a letra C. Certo? Que eu mostrei no vídeo anterior. Tá bom? Então a ideia da equação exponencial é você igualar as bases no primeiro membro e no segundo membro, para depois igualar os expoentes. Certo? Veja agora essa segunda equação aqui, ó, da Universidade Federal do Ceará. Funções, função exponencial e função logarítmica. Ele diz assim, ó, considere as funções f e g, que aplicam de R em R, domínio R contra domínio R, definidas por f de x igual ao logaritmo de x ao quadrado mais 1 na base 7. É a função f de x. E a função g de x igual a 7 elevado a x. É uma função exponencial. Então a função f de x é uma função logarítmica e a função g de x é uma função exponencial. Ele quer o valor de g de f de menos 2. Ou seja, ele quer o valor da função composta para f de menos 2. G de f de menos 2 é uma composta de g e f. E dá as opções 1, 3, 5 e 7. Tá? Então ele deu duas funções e pediu uma função composta. Como é que isso é resolvido? Primeiro você calcula f de menos 2, que está aqui dentro.
Então, f de menos 2. Cadê a função f? Está ela lá. É a função logarítmica. F de menos 2. Eu vou substituir o x da função por menos 2. Então vai ficar logaritmo de menos 2 ao quadrado mais 1 na base 7. Isso dá quanto? Menos 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Vai dar logaritmo de 5 na base 7. Agora eu vou calcular o g de f de menos 2, já que eu tenho o f de menos 2. O f de menos 2 está aqui. Então g de f de menos 2, como é que fica? Vou substituir o f de menos 2 pelo logaritmo de 5 na base 7. Ó, substituir f de menos 2 pelo log de 5 na base 7. Então vai ficar g do logaritmo de 5 na base 7. Mas e a função g? A função g manda que faça o quê? 7 elevado ao valor de x. O valor de x é esse que está aqui dentro. Então vai ficar 7 elevado a esse valor, ao logaritmo de 5 na base 7. Agora, 7 elevado ao log de 5 na base 7, como essa base da potência é 7 e a base do logaritmo é 7, isso aqui dá 5, é igual a 5. Por que é igual a 5? A letra C então, né? A resposta. Por que dá 5? A propriedade. Eu coloquei aí a propriedade, uma propriedade do logaritmo. Quando você tem A, um número A, elevado ao logaritmo de B na mesma base A, esse resultado é B. É uma propriedade dos logaritmos. Então A elevado ao log de B na base A, ó, essa base da potência é igual à base do logaritmo que está lá no expoente. O resultado é o logaritmando B. Exemplo, 2 elevado ao logaritmo de 8 na base 2. Isso é igual a 8. Por quê? Quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? É 3. Por quê? Porque 2 ao cubo não é igual a 8. Então, se isso aqui é 3, 2 elevado ao cubo é 8. Certo? Estude bem essa equação aí. Volte o vídeo, pare o vídeo. Agora, uma questão da Fundação Educacional Edson Queiroz, Ceará. Questão de vestibular também. Ele diz assim: dadas as funções f de x igual a 3 elevado a x, função exponencial, e g de x igual ao logaritmo de x na base 3, função logarítmica. A função f composta g, composta f de menos 1 de x é igual a. Então vamos interpretar isso aqui. O que é isso aqui? É a função f composta g, depois composta com a inversa de f. F menos 1 é a inversa de f. Então ele quer f composta g. Então nós vamos achar f composta g, vamos achar a inversa de f e vamos fazer a composta das duas no final. Certo? Eu vou deixar para você fazer, tá? Porque aqui o tempo da minha filmagem está acabando. Vou deixar então esse problema para você resolver. E no próximo vídeo a gente dá a resposta, a gente resolve junto com você, tá bom? Então no momento é só, até o próximo vídeo e obrigado.